Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo no mundo, mas eu não vou pegar o mundo todo para poder fazer isso, a gente vai pegar apenas o Brasil, porque entendendo o que está acontecendo por aqui, você vai conseguir entender com facilidade o que está acontecendo no resto do mundo. Talvez você não tenha entendido direito, ou talvez você tenha entendido só uma parte, e é importante que você entenda o todo. E é o seguinte, a epidemia por coronavírus, ela não é sobre saúde ou medidas sanitárias. Nunca foi. Essa epidemia ela tem tudo a ver com engenharia social e controle de massas. Então, quando as pessoas dizem que a gente deveria evitar aglomerações por causa do Covid-19, o certo deveria ser elas dizerem: eu tenho que evitar aglomerações porque é isso que o Estado me manda fazer. Quando as pessoas dizem que as lojas deveriam continuar fechadas por causa do Covid-19, o certo deveria ser elas dizerem: as lojas devem continuar fechadas porque é isso que o Estado manda fazer. Quando as pessoas dizem que as crianças deveriam ficar longe das escolas para evitar o risco de levar o coronavírus para suas casas e contaminar os seus avós, o certo deveria ser: as crianças devem ficar em casa porque é isso que o Estado manda fazer. Não se trata da ameaça do Covid-19, se trata da capacidade do Estado em determinar o que você deve fazer e medir o quanto que você é obediente àquilo que o Estado lhe ordena, por mais absurdo e sem lógica que seja aquilo que o Estado lhe ordena. Pega um papel e uma caneta aí e faz uma lista com os nomes de 100 pessoas conhecidas suas, 100 pessoas que sejam próximas a você. Então liga para cada uma dessas pessoas, dá uma olhada, veja lá quantas dessas pessoas ficaram doentes, quantas precisaram de UTI, quantas que foram entubadas e quantas que morreram por causa da pandemia. Se na sua lista das primeiras 100 pessoas você não encontrar ninguém que cumpra esses requisitos, então faz uma outra lista com mais 100 nomes e proceda da mesma maneira. Liga para esses outros 100 e dá uma olhada quantos deles que ficaram gravemente doentes, ou quantos precisaram de UTI, quantos que foram entubados e quantos que morreram por causa da pandemia. Na sequência, que tal pedir para os seus amigos fazerem a mesma coisa? Que eles façam uma lista de 100 pessoas e enviem mensagens de WhatsApp ou liguem para essas pessoas perguntando se elas ficaram doentes, precisaram de UTI, foram entubadas ou quem que morreu. O que você vai ver é que os casos graves são uma raridade absoluta. Isso se você encontrar algum caso grave no meio da sua lista. O Covid existe sim, ele causa doenças, sim, ele causa mortes, sim. Mas tudo isso ocorre num volume infinitamente inferior em comparação ao tamanho do medo que foi criado em torno dele e que foi incutido em você por causa da coronavirose. Eu tenho colegas médicos que foram chutados para fora dos grupos de WhatsApp da turma de formatura deles, simplesmente porque eles defenderam uma avaliação da mudança de estratégia de quarentena. Eu tenho uma amiga psicóloga que foi dar uma volta no quarteirão com o cachorro dela e uma conhecida da vizinhança parou ela na rua para poder dizer: andando por aí sem máscara, hein, doutora? Que belo exemplo, hein? Eu tenho vários amigos que tiveram postagens em redes sociais ou até mesmo as contas em redes sociais apagadas só por defenderem uma opinião diferente do Estado. Eu mesmo tive uma conta de 8.500 seguidores apagada no Twitter sem a menor justificativa ou explicação ou chance de defesa, simplesmente porque eu discordei do pânico dos números que têm sido divulgados com relação à pandemia de coronavírus. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 4º, ela diz que é livre a manifestação de pensamento. E no inciso 9 do mesmo artigo, do artigo 5º, a Constituição Federal Brasileira diz que é livre a expressão da atividade intelectual e artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença.
Mas nada disso está valendo. Em nome desse medo patrocinado pelo Estado e pelas agências de propaganda que o Estado utiliza, travestidas aí de redes de televisão e jornais de grande circulação, em nome desse medo, a gente vem entregando fatias cada vez maiores da nossa liberdade. Grades foram colocadas na praia de Copacabana para que as pessoas não frequentassem o lugar, cidadãos têm sido proibidos de fazer suas atividades físicas na rua, vendedores, comerciantes, motoristas estão sendo proibidos de trabalhar para ganhar seu dinheiro honestamente. Algumas dessas pessoas têm sido até presas por tentarem fazer isso. Em toda parte, enquanto isso acontece, em toda parte a gente ouve esses zumbis repetindo um mantra. Mas tudo isso é necessário para controlar a epidemia. Você não vê? Não, eu não vejo. Eu não vejo assim. Não se trata de controlar a epidemia ou de qual tipo de quarentena a gente vai fazer ou se hidroxicloroquina funciona ou não. Todas essas preocupações, apesar de, em certa medida, válidas, elas são tão fúteis quanto superficiais. Você não está sendo protegido, você está sendo sequestrado pelo Estado. Eu não posso ir a um restaurante com a minha namorada por causa do Covid. Não, não é por causa disso. Eu não posso ir a um restaurante com a minha namorada porque o Estado diz que eu não posso ir. Eu não posso ir a um hotel com a minha namorada por causa do Covid. Não, não tem nada a ver com o Covid. Eu não posso ir a um hotel com a minha namorada porque o Estado diz que eu não posso ir. Se pessoas amontoadas no ônibus é permitido, então por que são proibidas pessoas em um cinema? Se pessoas fazendo compras em um supermercado é permitido, por que elas não podem fazer compras em um shopping? Se pessoas vendendo medicamentos em farmácia é permitido, então por que não em outras lojas? Se isso não faz sentido para você, entenda de uma vez por todas. Nós estamos sendo testados sobre o quão obedientes e passivos nós somos. E o teste de engenharia social está sendo muito bem sucedido. A gente está vivendo um socialismo pleno aqui no Brasil e em muitos países do mundo, onde o Estado vai determinando lá o que você pode fazer ou não, qual é a intensidade surreal daquilo que você é permitido fazer ou não. O socialismo aqui no Brasil, por exemplo, ele não segue a Constituição Federal que ele mesmo deveria estar sujeito. O socialismo que está sendo implantado aqui no Brasil, esse leviatã infernal, ele assumiu o controle da sua vida em nome de preservar você de um mal maior, sendo que esse mal maior se tornou o próprio Estado. E a imensa maioria dos brasileiros vem aceitando isso. O Estado está conduzindo a manada para um abismo. Alguns bois na manada, eles seguem em silêncio, outros bois mugem um pouco mais alto, reclamam, alguns bois até dão alguns coices, mas nada disso importa. O que importa é que o Estado continue conduzindo a manada e que a manada aceite essa condução de maneira inexorável. E é isso que está acontecendo. Na frente de uma situação dessa, você tem 3 opções. Opção 1, você aceita essa condução pelo Estado, aceita o domínio do Estado e segue o fluxo. Opção 2, você se revolta, denuncia e luta até a morte contra essa condução absurda. Ou, opção 3, você entende que pouco pode ser feito para poder mudar essa conjuntura e você se refugia conscientemente em algum lugar tranquilo e assiste a manada enquanto ela vai caindo no precipício e enquanto não chega a sua própria hora de cair no mesmo precipício. Qual dessas opções vai ser a sua? Isso não sou eu quem decide, isso aí é você. Mas a sua decisão deve ser tomada com toda a ciência possível sobre o que de fato está acontecendo. Nunca foi sobre evitar um vírus para preservar sua vida. Sempre foi sobre o quanto você é capaz de aceitar o controle do Estado sobre a maneira como você conduz a sua existência. É isso. Boa reflexão e até a próxima, se houver uma próxima, pessoal.